Novelas exemplares de Miguel de Cervantes é a nossa sugestão de hoje. Numa edição da Ulisseia, uma chancela do Grupo Babel, trata-se de um dos maiores clássicos da literatura europeia, agora apresentado em tradução integral. No intervalo entre a publicação das duas partes de Dom Quixote, surgem em 1613 estas 12 novelas exemplares. Publicadas pela primeira vez em 1613, quase há 400 anos, as novelas exemplares foram, e a data não deixa de ser, digamos, alguma coisa de curioso, foram publicadas 8 anos depois da primeira parte do Quixote. O Quixote foi publicado pela primeira vez em 1605, a primeira parte. As novelas exemplares depois em 1613. E 2 anos a seguir, 2 anos depois das novelas exemplares, foi publicada em 1615 a segunda parte do Quixote. Portanto, elas pertencem efetivamente a um período em que Cervantes tem uma produção bastante seguida. Em todo caso, nós podemos dizer que este conjunto de 12, são 12, traçam efetivamente um panorama, um amplo fresco da sociedade, da cultura, da Espanha do tempo, digamos, dos últimos decénios, dos últimos 20, 30 anos do século XVI e dos primeiros anos do século XVII. Eu diria até que 9 das 12 novelas tratam de amor, efetivamente, da sua natureza, das suas consequências. E embora o tema possa aparentemente parecer o mesmo, os desenvolvimentos são muito diferentes. Cervantes é um mestre absoluto na arte de contar. Ele foi o primeiro a demonstrar um interesse, que eu poderia dizer, sustentado pela novela, e é sem dúvida o responsável do florescimento do género em Espanha, sem dúvida alguma. As personagens que povoam as novelas não são indivíduos, ainda que uma ou outra personagem nós possamos encontrar nelas alguns laivos de psicologia individual. Mas, de uma maneira geral, não são. São característicos dos seus tipos. Temos o jovem fogoso, a donzela casta, a mulher ardilosa, o velho ciumento, enfim, um conjunto de tipos que perpassam nas novelas, e nós podemos dizer que o prazer estético que resulta da leitura destas novelas, que eu recomendo vivamente, não depende do realismo psicológico, de maneira alguma, mas sim da arte de contar. Cervantes parece ter projetado nesta sua obra, ou parece ter projetado esta sua obra como um paradigma, um exemplo da arte de contar, das técnicas narrativas, recorrendo a estilos diversos conforme o relato. E nesse sentido, se a exemplaridade pode ser efetivamente encontrada do ponto de vista moral, nos exemplos a seguir ou nos exemplos a evitar, ela é, sobretudo, uma exemplaridade de natureza literária. E é muito evidente esta exemplaridade de natureza literária. Efetivamente, o fascínio das novelas exemplares vem talvez muito mais da forma de contar, que de vez em quando é absolutamente sublime, mais da forma de contar do que propriamente do que se conta. Novelas exemplares de Miguel de Cervantes, publicada pela Ulisseia, é a obra que recomendamos. No programa de hoje temos 3 exemplares para oferecer. Às 3 primeiras respostas corretas à pergunta qual o título de cada uma das novelas que compõem esta magnífica obra. As respostas devem chegar-nos pelo e-mail lermais-lermelhor@filbox.com. Não deixe de participar. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.